Olá, estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial. Eu sou o Rogério Bon e hoje nós temos alguns convidados muito especiais dentro do nosso programa. Diretamente da cidade de Lajeado, está conversando conosco a Caroline Rohr, ela que é consultora e farmacêutica. Também, lá da Coreia do Sul, vão estar conversando conosco a Marcela Heck e a Luísa Valim de Leão, que vão apresentar um projeto que elas desenvolveram de um aplicativo para localizar lugares para eventos em qualquer lugar do mundo. Olha só que coisa interessante. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock. As dicas de constelação familiar com a Cláudia Fortuna. E as dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins e Silva. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Macro Office, o seu local para eventos aqui em Porto Alegre. Também da fotógrafa de posicionamento e palestrante Priscila Oliveira. E da Canadá Intercâmbio, do idioma à imigração. O programa Movimento Empresarial é feito para você e está começando a partir de agora. No programa de hoje, nós temos duas convidadas que estão bem longe daqui, bem longe do Brasil, diretamente de Seul, na Coreia. Eu estou aqui com a Marcela Heck e com a Luísa Valim de Leão, que estão na Coreia fazendo parte dos seus estudos, mas também envolvidas com um projeto muito legal de um aplicativo que elas vão contar para nós e que pode trazer, olha, novidades muito interessantes para você. Então, sejam muito bem-vindas, Marcela e Luísa. Obrigada, Rogério. Obrigada, Rogério. Pode Em prosseguir, primeiro então, lugar, né? né, agradecer para vocês aí esse momento da nossa conversa. E a gente está com uma diferença de fuso horário, então a gente está gravando essa entrevista com 12 horas de fuso, né? Uma coisa bem, Exatamente. bem Sim. legal. Aham. Então vou pedir primeiro para a Marcela e depois para a Luísa contar um pouquinho de vocês, né? Quem é a Marcela, quem é a Luísa, para as pessoas conhecerem vocês. Oi, pessoal, eu sou a Marcela, eu tenho 22 anos, eu sou aluna da Unicinos, em Porto Alegre, de um curso que se chama Gestão para Inovação e Liderança. Sempre foi uma vontade minha empreender, foi por isso que eu escolhi esse curso. E a gente veio para a Coreia justamente por um intercâmbio da faculdade e sempre foi, desde que eu entrei no curso, uma vontade muito grande minha vir para cá, porque eu já tive uma experiência morando em Portugal por 3 anos. Eu já tirei um ano sabático antes de começar a faculdade, então eu consegui ter experiência trabalhando em vários lugares diferentes, em hotéis, em restaurantes, o que me fez abrir muito a cabeça para ir para um lugar tão diferente culturalmente, como a Coreia do Sul. Então, estou muito feliz de estar aqui, está nos trazendo muitas inspirações, principalmente para o desenvolvimento do nosso aplicativo, que a gente vai contar um pouco mais para vocês depois. Show. Exatamente, puxando o gancho aqui da Marcela, eu também sou estudante de administração, com ênfase em gestão para inovação e liderança, a gente é colegas. E na faculdade inteira a gente é estimuladas a essa coisa do empreendedorismo, a gente sempre teve isso dentro da gente também, dentro de conversas também ao longo do curso. E eu também escolhi aqui a Coreia justamente por ser um país que é o número um em inovação do mundo. Então, tem muita referência, não só por a gente estar estudando, mas também por andar nas ruas, por toda a diferença cultural. É um choque, é um baque muito grande. Então, a gente aprende, a gente brinca assim, a gente aprende por osmose aqui, pelos poros. Então, tem sido uma rica de uma experiência. E também já trabalhei nos setores de eventos anteriormente. Amo arquitetura, amo arte. Então, acho que quem curte essas pautas super vai curtir o que a gente está bolando
aí para os próximos meses. Muito bom. Vocês estão aí há quanto tempo? Chegamos no último mês, agora no início de setembro. Fechando um mês aqui na Coreia já, na Então cidade ainda de ainda Seul. estão num momento de um choque bem importante, né? Porque realmente quando a gente vai para o Oriente é uma cultura muito diferente, Coreia, Japão, China, cada um tem suas peculiaridades, mas sem dúvida tem um grande choque. Mas vocês criaram uma ideia muito legal que pode trazer benefícios assim muito interessantes para quem vai desenvolver eventos, para quem vai fazer alguma atividade vinculada tanto na área profissional como na área pessoal. Vou pedir para vocês contarem um pouco a ideia de vocês, o que que inspirou vocês e trazer um pouco dessa ideia, desse projeto que está em andamento. Então, essa ideia surgiu de um projeto da faculdade que a gente teve que criar um modelo de negócio e apresentar para a gente criar algo que seja um problema no nosso dia a dia, assim. Então, foi a gente definiu criar a nosso aplicativo justamente numa época que nós duas estávamos fazendo aniversário e a gente não conseguia encontrar o lugar que a gente queria um lugar diferente, que, enfim, não sabia onde procurar. A gente não tinha respostas rápidas dos locais que a gente entrava em contato. Então, a gente pensou em criar um centralizador de espaços, então que a gente acaba conectando na Wig, que é o nome da nossa plataforma. A gente conecta os espaços a empresas e pessoas que querem realizar eventos. E como tu mesmo falou, Rogério, eventos no âmbito social e corporativo. Então, às vezes, uma empresa quer fazer um workshop, quer reunir o time para um fechamento de semestre e não sabe onde procurar um espaço legal, que também não precisa ser numa sala, numa coisa convencional, né? Pode ser num local ao ar livre que ela nem imaginava que poderia estar fazendo esse evento. Então, isso nos inspirou muito, assim, trazer locais de Porto Alegre que as pessoas não imaginam que podem fazer um evento ou um aniversário, uma formatura e Exatamente. que teriam essa oportunidade. Então, a gente quer movimentar tanto os espaços quanto também os fornecedores, né? Que são tudo que envolve um evento. Também as bebidas, a gastronomia, fotógrafos e tudo que envolve um evento em si. E no momento atual, em que estágio de desenvolvimento está o WIG? O que que já aconteceu? Quais são os próximos passos para a gente poder entender o contexto? Uhum. Que nem a Marcela disse, ano passado a gente teve todo o processo de ideação, a gente participou por vários programas de aceleração, inclusive do GIME Institute. Então a gente fez MVP no Caldeira, vários programas que a cidade, né, Porto Alegre está muito nesse momento de startup, com o Salt Summit também, e a gente participa de todos. E agora, no início desse ano, a gente decidiu ficar full time, focar 100% nessa ideia, porque é isso que a gente acredita que faz realmente diferença nesse estágio da startup. Então, a gente criou o nosso CNPJ, tudo certo, e no início do ano a gente começou a operar como a WIG. Hoje em dia, a gente já conecta as duas partes, tanto o espaço quanto os organizadores de eventos, sejam eles organizadores dentro do setor, profissionais mesmo, quanto pessoas como nós, querendo fazer uma formatura, querendo fazer um aniversário. Então, tem esses dois âmbitos que a gente está explorando bastante. Uhum, E também abrindo o nosso leque de produtos para fornecedores e serviços adicionais, que envolvem marketing, enfim. exato. E a gente já está com o site funcionando, com espaços. Então, nossos clientes já conseguem entrar pelo site como se fosse um Airbnb de eventos, escolher o espaço que eles querem para o evento deles. Então, Uhum. Muito Hoje em dia é tudo muito interessante. manual, né, Rogério? Uhum. Hoje em dia somos nós duas, a gente tem uma equipe que fica em Porto Alegre, tá lá na nossa retaguarda, mas com certeza quando as pessoas entram na plataforma, elas vão ser direcionadas para o contato conosco diretamente, então a gente tem esse contato muito próximo com o cliente, para atender as demandas da maneira mais assertiva possível. E hoje, Marcela e Luísa, como é que as pessoas entram? É um site WIG, tá, já está disponível nas lojas do iPhone e do Android? Como é que está o estágio de acesso à ferramenta? por enquanto, o acesso é na web mesmo, a gente não tem o aplicativo ainda. A gente ainda quer fazer atualizações nele para ele ficar o melhor possível para a gente
ter ele para o Lançamento. lançamento, mas todo mundo consegue entrar pela web, www.somoswig.com. E Então, vale ressaltar também que o WIG é a abreviação de Where You Go, em inglês, aonde você vai. Então, a gente tem todo esse conceito por trás de querer explorar melhor a cidade, os lugares, os ambientes e trazer mais novidade, né, para os eventos das pessoas. E WYG. Y. Exatamente. Bacana. Interessante esse Y. conceito que vocês trouxeram de ser um Airbnb dos eventos, porque isso é algo realmente bastante inovador, bastante diferente e legal que isso tenha nascido de vocês aqui da região de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tomara que também essa estada de vocês na Coreia possa ajudar a trazer outras ideias, ampliar o próprio projeto e pode sempre contar com a gente para divulgar um projeto bacana como esse que vocês estão desenvolvendo. Muito Que obrigada. legal, Rogério. Obrigada pela oportunidade também, pelas perguntas. Até mesmo comentando aqui, a gente, essa semana, caminhando pelas ruas da Coreia, a gente passou por um templo que estava acontecendo um workshop dentro. E também uma livraria acontecendo palestras, então a gente consegue se inspirar também, que é isso que a gente quer trazer para Porto Alegre, assim. Por Uhum. que não fazer um evento ao ar livre num lugar tão diferente, sabe? Então, também está nos trazendo inspirações e ver que coisas assim Referência. acontecem aqui. Exatamente. Mas deixa eu aproveitar e perguntar para vocês, esse tema de templos sendo utilizados para outras coisas é comum na Europa também, na Holanda, por exemplo, tem muitas igrejas que deixaram de ser igrejas e têm outras finalidades hoje, até mesmo viraram restaurantes ou até casas noturnas, então é uma coisa bem interessante. Mas falando sobre a Coreia, né? Eu estive no Japão, estive na China, estive em Taiwan, mas ainda não estive na Coreia. O que que vocês estão percebendo aí nesse um mês e pouco que vocês estão? O que que mais chama a atenção de vocês em termos de diferença com relação a lugares onde vocês já foram, Europa ou, claro, o Brasil? Uhum. Eu acho que a Coreia, assim, a gente comenta muito que ela é uma união de, de referências passadas, históricas, muito antigas, milenares, e de uma novidade, de um senso de inovação e ação mesmo, de uma modernidade que entram muito em choque nas ruas, na maneira que as pessoas se vestem, na maneira que as pessoas se comportam. E eu acho que isso é a principal diferença, assim, de qualquer outra cidade, que aqui o novo e o antigo tá muito perto um do outro. A gente consegue, é muito claro de ver. Então, é uma cidade que tem muitos lados, tem muitas faces de Seul. E eu diria que isso é o principal. Em Porto Alegre, isso também vem acontecendo, talvez seja um movimento mundial mesmo, sabe? De revitalização, de também trazer o antigo com uma cara mais jovem, com um novo conceito. A gente tem hoje em dia o Cais Embarcadero, que tem totalmente essa pegada. Então, é muito legal fazer essas correlações enquanto a gente vai passando por aqui. Uma cidade muito diferente, assim. Nunca vi uma cidade dessa forma, que as coisas funcionam, que tem iniciativas do governo para as coisas funcionarem também. Esses dias a gente estava passeando e a gente passou por uma livraria a céu aberto. Então são coisas que, sabe, a sociedade funciona aqui de uma forma que ninguém rouba um livro, ninguém, sabe, todo mundo quer que funcione, tudo que a cidade tem a proporcionar. E a cidade muito limpa, muito segura. Uhum. Esses dias, ontem, na verdade, eu acabei perdendo a minha carteira, fui numa cafeteria e a funcionária ligou para a CCTV, que é quem coordena e, enfim, A a monitoria. monitoria das câmeras da cidade. E na mesma hora, eles responderam: Ah, ela colocou o celular na bolsa dela, então ela não esqueceu o celular na cafeteria. Então é uma cidade que funciona, sabe? Então é muito chocante ver isso de uma maneira que eles estão tão avançados É, assim, então a gente. Então, imersivo. Mas, e Marcela e Luísa, como é que está sendo a receptividade das pessoas com relação a vocês, dos coreanos com relação a vocês? Eles são mais abertos, são mais fechados? Como é que é? eles são mais fechados, sem dúvida, do que os brasileiros ou outras
nacionalidades, mas no momento que eles se abrem para ti, eles são pessoas muito amáveis, muito queridas, se comunicam contigo. Eu, na verdade, tinha a expectativa deles serem mais fechados do que eles são quando eu cheguei aqui, mas eu me surpreendi muito, porque. Acho que é no Então, momento que tu demonstra proatividade e abertura, eles super exato. seguem conversa. Hum. Principalmente os que falam melhor em inglês, que daí acho que eles se sentem mais, enfim, me identificados, assim, também. É porque existe esse aspecto também, muitas vezes o oriental ele não estabelece uma conexão pela dificuldade de idioma, não é só. Claro que aqui no Brasil as gerações mais jovens já estão com um domínio de inglês maior, assim como no Oriente, mas mesmo assim ainda existe essa barreira do idioma que pode afastar um pouco. Uhum. Total. Exatamente. E, Exatamente. evidentemente, o projeto de vocês, o IG, não vai ficar só em Porto Alegre, região metropolitana, né? O que que vocês imaginam? Quais são os objetivos maiores que vocês têm para esse projeto? Objetivos maiores. Hoje em dia a gente está super imersa na operação e querendo muito ter esse senso local. Então, a nossa principal ideia é como fazer essa escala do local, do garimpo, do cool hunting que a gente tem assim só de quem vivencia uma cidade tem, né, das referências, das dicas. Como a gente tornar isso numa escala maior, numa escala nacional, depois global. Então, a gente acredita que primeiro a gente tem que ter total noção de como funciona o nosso cliente em Porto Alegre para depois ir avançando, mas a nossa visão com certeza é tornar essa plataforma algo muito maior, um conceito muito maior, e é quase inacreditável, a gente fica pensando às vezes como que não existe algo nesse sentido, né, que não é tão difundido, porque de fato é um problema que muitas pessoas, é um mercado muito grande passa, e a gente vem tentando solucionar. E vocês estão em busca de investidores também, ou não é necessário para a plataforma de vocês? Com certeza. Marcela, que Estamos em busca, sim. Na verdade, o nosso produto hoje é uma versão mínima do que a gente busca ser e do tamanho que a gente quer ser também, né? Então, com certeza a gente busca investidores para conseguir tornar a visão que a gente tem para a WIG, conseguir concretizar ela, né? uhum. E não só no Brasil, mas também na América Latina, no mundo. Agora aqui no South Summit a gente conseguiu fazer conexões com pessoas de várias partes do mundo e a gente conseguiu falar com um palestrante da Argentina, que inclusive falou em Porto Alegre, muito legal. E falou também que isso é um problema em Buenos Aires, na Argentina, e que, enfim, tem muito mercado muito potencial para a WIG, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Então, Exatamente. E Marcela, principalmente o pode investimento, falar. aquele que a gente chama o investimento smart, né? Que são pessoas que vão entrar no time, pessoas que realmente acreditam na ideia, fazer acontecer, que isso é o principal, o que move, né, a empresa nesse início. São as pessoas. Então, isso é algo que a gente acredita muito. Muito bacana. Mas Marcela e Luísa, vou pedir para vocês fazerem um convite aí para as pessoas conhecerem o projeto de vocês e deixar uma mensagem final para quem está assistindo, seja primeiro aqui no nosso programa e depois no YouTube. pessoal, quem tiver eventos chegando por aí, evento de fim de ano, formatura, aniversário, ou evento da empresa, contem sempre com a gente, podem nos chamar. A gente tem o nosso Instagram que é @somoswig com Y. E vocês podem nos seguir lá, a gente tá cada vez postando mais conteúdo, a gente vai trazer conteúdo da Coreia também. Então, nos sigam, nos chamem no WhatsApp, sintam-se à vontade para entrar no nosso site também e procurar espaços que tenho certeza que vocês nem sabiam que existem em Porto Alegre, disponíveis para eventos e atividades. Então, Exatamente. Vai ser é um isso. prazer conseguir ajudar vocês nessa procura. Muito bom, e eu conversei aqui com a Marcela e com a Luísa diretamente de Seul, na Coreia do Sul, com 12 horas de diferença. Sucesso para vocês aí nessa caminhada, muito sucesso para o WIG e contem sempre com a gente aí para divulgar e trazer as novidades. Show, Rogério. Obrigada! Obrigadão. Muito obrigada pela oportunidade aqui também. E bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Boa noite para Brasil. vocês.
Obrigada, tchau, tchau. Olá, eu sou a Vera Brock, sou doutora pelo Departamento de Economia da Universidade de Les Illes Baleares, na Espanha. Tenho doutorado, em Economia e um pós-doutorado em Educação pela Florida Christian University dos Estados Unidos. Sou CEO da Brock Delphi Educação, sou empreendedora, palestrante, autora do livro Competências para o Administrador, um enfoque para o saber ser e o saber fazer. Além disto, busco ajudar você a organizar a sua empresa e a desenvolver os seus colaboradores, ajudando a acelerar o seu negócio. No movimento empresarial da Poa TV, com as dicas de gestão, eu trouxe para você uma reflexão sobre o cliente. Conversando com algumas pessoas, alguns profissionais, empreendedores, empresários num evento, perguntaram-me como buscar o cliente para o meu negócio. E eu lhes questionei: qual é o seu público-alvo? Para identificar o seu cliente, em primeiro lugar, defina quem são seus clientes ideais. Que critérios você adota para melhor defini-los? Como a idade, o gênero, a localização em que estão, interesses comuns, comportamentos. A partir destes requisitos, fica mais fácil para definir estratégias específicas. Hoje temos especialistas em social media que podem te ajudar a criar uma presença online ativa nas redes sociais. Sugere-se criar um site poderoso, bem estruturado. Isso ajuda o cliente a te encontrar e conhecer seus serviços ou produtos, além do Instagram, do Facebook, do LinkedIn. Então, vamos pensar no cliente. Em primeiro lugar, defina o público-alvo, crie o seu site, participe de eventos, conecte-se com pessoas, faça com frequência um networking, produza marketing de conteúdo, crie conteúdos relevantes que ajude a potencializar o seu negócio. Produza temas relacionados e de interesse do seu público-alvo. Ofereça brindes, amostras do seu produto ou serviço, o que pode fidelizar o seu cliente com essa oferta, né? Com esses brindes, com a alegria com que você vai demonstrar. Trabalhe no sentido de colaboração. Busque parcerias estratégicas. Não veja o seu cliente estratégico como um concorrente. Tenha visão colaborativa. Amplie a sua rede de contatos, alcance novos clientes. Não tenha receio nenhum de pedir indicação aos seus clientes, que recomendem o seu trabalho ou o seu produto a outras pessoas. O boca a boca ainda é um bom negócio para ampliar os clientes. Essas dicas ajudam você a criar uma base de clientes de maneira consistente e estratégica. Qual delas fariam a diferença para o seu momento atual? Examine também a possibilidade de buscar novos clientes em visita técnica. Gostou? Então, vem comigo para a próxima terça-feira, que vamos identificar como diagnosticar procedimentos para uma boa visita técnica. Até lá!
Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. E no programa de hoje, eu tenho a satisfação de conversar com a Caroline Rohr, diretamente de Lajeado, no Vale do Taquari, aqui no Rio Grande do Sul. A Caroline é uma empreendedora, mas uma pessoa que desenvolve muitas atividades. Caroline, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Rogério. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha trajetória e das minhas experiências. Muito bacana. Caroline, a gente tem um costume aqui no movimento empresarial de sempre pedir para nosso entrevistado trazer um pouco da sua história, trazer um pouco da sua luta profissional, antes da gente entrar justamente naquele ponto em que a pessoa está desenvolvendo hoje. Então, eu vou pedir para tu contar um pouco da tua história aqui para quem está nos assistindo. Além de ser consultora e proprietária da empresa Mentoring Consulting, também sou farmacêutica responsável técnica na Piccadilly Company. Eu possuo formação, incluindo graduação em farmácia, pós-graduação em engenharia de produção em MBA e mestrado em ciências farmacêuticas. Contando então, Rogério, um pouquinho dessa minha trajetória, eu decidi seguir a área de farmácia, pois eu sempre me interessei pela área industrial. E ao longo dos meus estudos, eu percebi que essa área oferecia muitas possibilidades. E após me formar, busquei me especializar ainda mais com a pós-graduação em engenharia de produção, o que me abriu os olhos para os processos produtivos, algo fundamental que segui depois, né, na carreira atualmente. A partir da minha experiência, onde atuei durante 5 anos em alimentos, em um laboratório de alimentos, após 3 anos em uma indústria de medicamentos. Desde então, estou atuando há 10 anos, completando esse ano na Piccadilly. Atuei 4 anos como docente em uma universidade. E percebi que muitas empresas, no decorrer dessa caminhada, que muitas empresas precisavam de orientação para garantir a conformidade com as normas regulatórias. Foi assim que nasceu a Mentoring Consulting. Mas eu gostaria de comentar, e eu sempre comento nas minhas falas, que a virada de chave foi quando eu percebi, logo que eu iniciei nessa empresa de produto para a saúde, que é a Piccadilly Company, eles estavam com uma consultoria para auxiliar nos processos quando eu entrei. E há 10 anos atrás eu fiz uma reunião com a diretoria da empresa e solicitei o cancelamento dessa consultoria. E junto a isso, na época, eu estava ministrando aulas como docente em uma universidade. E aí, Rogério, que me deu aquele start, sabe?
Tipo, por que que eu, né, não posso abrir o meu negócio? Se na minha prática eu consigo substituir uma consultoria, e na época também eu não estava satisfeita com o resultado que eu estava tendo com os alunos em sala de aula, porque muitos me traziam a questão assim: olha, professora, aqui nesse ambiente, nesse local, nós não temos reprovação. Então, eles traziam muito assim para mim, tipo, ah, professora, você pode trazer o que você quiser para nós em sala de aula, que não vai mudar em nada, né? E aí foi o start, dessas duas questões, foi a decisão que eu tomei para abrir a Mentoring Consulting, porque eu decidi que eu não iria mais levar meu conhecimento, minha expertise, minha experiência para não interesse, né? Muito interessante, Caroline. E quando a gente atua em sala de aula, a gente também sempre aprende muito com os alunos, a gente sempre aprende muito com aquilo que a gente procura levar para quem está ali no momento de aprendizagem. Agora, hoje, tu tens uma atividade desafiadora, porque de um lado, tu tens o teu negócio, que é a Mentoring Consulting, e de outro, tu és farmacêutica responsável aí pela Piccadilly Company. Isso, sem dúvida, traz alguns desafios adicionais, que é gestão do tempo, que é conciliar as responsabilidades e as tarefas. Como é que tem sido isso para ti? Assim, conciliar o trabalho com o cargo de farmacêutica responsável técnica, Rogéria, é realmente desafiador, mas muito gratificante, eu posso dizer também. Na Picadilly, eu tenho a responsabilidade de garantir que os produtos estejam de acordo com todas as normas regulatórias e de qualidade. E na Mentoring Consulting, eu consigo aplicar essa expertise na prática, auxiliando outras empresas a alcançar o mesmo padrão de excelência que eu desenvolvo lá. E um dos maiores desafios foi, sem dúvida, equilibrar o conhecimento técnico com a gestão de um negócio. Porque ser especialista na área não é suficiente para ser, Rogério, uma empreendedora, né? Então, a rotina é bastante desafiadora, mas com o tempo, com a gestão do tempo e organização, se consegue tudo isso. A gestão do tempo, a E gestão sempre, financeira são aspectos aí muito importantes para quem tem o seu negócio. Porque o empreendedor, em especial o pequeno empreendedor, normalmente acaba tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, marketing, desenvolver sua atividade fim, que é atender os clientes, mas também todos esses outros aspectos. E, sem dúvida, é diferente de se estar dentro de uma empresa que normalmente tem outras pessoas, tem uma estrutura maior. isso aí. E assim, para mim, no meu caso, é uma oportunidade de aprendizado e crescimento constante, né? Então, eu sempre busco aproveitar ao máximo, né, essas dificuldades para poder agregar no meu crescimento profissional e da minha empresa também. Caroline, e a mentoring, ela atua colaborando com os seus clientes em que áreas? Quais são as atividades que vocês desenvolvem para colaborar com as dores dos clientes que vocês atendem? A ideia é fornecer suporte para as empresas na otimização de processos produtivos, qualidade e também na adequação às exigências do mercado, regulatórias, atendendo onde a gente atende, né, todo o mercado nacional. O foco é ajudar as empresas a alcançar
eficiência operacional, garantindo a qualidade e seguranças dos seus produtos e também sempre alinhando tudo isso às exigências regulatórias, né? Entrando um pouquinho em detalhe, nós oferecemos uma ampla gama de serviços para as empresas de diferentes setores, incluindo farmácias, indústrias no geral, clínicas estéticas. Nossa especialidade é ajudar essas empresas a otimizar seus processos internos, melhorar a qualidade dos seus produtos, serviços, garantir que estejam totalmente em conformidade com as normas regulatórias vigentes, porque um outro desafio muito grande para as empresas hoje é esse acompanhamento e essas mudanças com as normas regulatórias, Rogério, porque uma norma que está vigente esse ano pode chegar no final do ano não é mais como era, né? Então, às vezes as empresas elas não conseguem, né, internamente acompanhar todo todas essas mudanças e para isso que vem a mentoring consulting, né? Para ajudar nessa questão. E dentro da Mentoring Consult, nós oferecemos várias opções de serviço dentro desses temas que eu comentei há pouco. Nós oferecemos a consultoria, nós oferecemos a assessoria, o treinamento, a auditoria e a mentoria. E muitas vezes o atendimento ele é totalmente personalizado. Porque o que, que acontece? Muitas vezes a empresa ela não precisa só de treinamento, né? As corporações não precisam só de treinamento, mas elas precisam de alguma assessoria, onde a gente aqui da Mentoring, a gente faz pelo cliente, ou muitas vezes é algo bem simples. A empresa só precisa de uma orientação, onde a gente aconselha a contratação de uma mentoria, que seja 1 ou 2 horas de mentoria para conversar sobre as mudanças, porque muitas vezes maiores empresas estão bem estruturadas e elas conseguem executar de forma interna, só elas precisam dessa orientação, né? Importante sempre, Caroline, um olhar externo para ajudar a empresa sob uma perspectiva diferente, porque muitas vezes o gestor, os funcionários dentro da empresa estão acostumados a fazer as coisas de um jeito e nem percebem as oportunidades de melhoria que existem. E aí, quando chega uma consultoria externa como a tua, olha, muitas vezes coisas que até estão saltando aos olhos, mas que as pessoas do lado de dentro não percebem, né? Isso aconteceu essa semana. Eu estava, né, citando um exemplo, eu estava em atendimento em uma empresa, né? A gente está mapeando os processos dessa empresa, e eles comentaram comigo sobre uma dificuldade, né? E aí, às vezes, numa conversa, até foge um pouco, né, do atendimento, só que como eu trago essa expertise, eu disse para eles, faz assim. E aí eles, meu Deus do céu, como é que a gente não tinha pensado nisso antes, né? E aí aquela questão é alguém de fora tá entrando e olhando os processos da empresa. E na minha rotina eu tenho alguns atendimentos, assim, eu tenho algumas empresas que eu tenho um contrato de 1 hora por mês para trocar ideias, né? Por isso que eu lancei esse trabalho da mentoria, porque realmente a empresa ela tá tão focada nos seus processos que algo tão simples, que gera uma grande dificuldade, muitas vezes elas não conseguem enxergar. Muitas vezes o dia a dia, a rotina, a questão operacional acaba atrapalhando o olhar de melhoria, de alteração de coisas que poderiam ser, sem dúvida, melhorados. E hoje a mentoring atua no Brasil inteiro de forma presencial ou remota, dependendo da necessidade, dependendo do cliente, né?
Isso aí. A gente atende em toda. Esse online é algo que funciona muito bem, né? Porque gera uma redução de custo, nos atendimentos, onde a gente consegue, resolver muitas coisas online, né? A gente consegue mapear um processo online, a gente consegue fazer uma gestão da qualidade online e também uma gestão regulatória, por mais que cada região tenha as suas regras, as suas legislações, mas é possível, né, se reconectar de forma online com todas essas questões. Caroline Rohr, diretamente de Lajeado, no Vale do Taquari, aqui no Rio Grande do Sul. Vou pedir para tu deixar uma mensagem aí para encerrar a nossa conversa para quem está nos assistindo. Rogério, eu gostaria, de deixar a minha própria mensagem, que para todos que estão nos ouvindo, que seria acreditar no seu potencial e estar sempre disposto a aprender. Gente, isso é muito importante, porque muitas vezes as dificuldades elas aparecem para a gente aprender mesmo. No início pode ser difícil, mas é importante ter uma visão clara dos seus objetivos e buscar constantemente o aprimoramento. E, acima de tudo, não ter medo de arriscar, né? Porque se a gente tem medo, a gente se encolhe. E o sucesso, ele vem para aqueles que decidem se adaptar e não desistem dos desafios. Rogério, eu agradeço pela oportunidade, foi um prazer. Eu gostaria de deixar um abraço especial para Ana Bom, que mediou este contato. Muito obrigado, Caroline. Sempre à disposição para tu trazer as tuas atividades aqui para colaborar com os empreendedores do nosso país. Muito obrigado. Olá, eu sou Cláudia Fortuna e venho falar sobre constelação familiar. E hoje o que eu trago para ti que está me assistindo neste momento é o seguinte: o que é este campo que acontece na constelação? Então eu vou começar dizendo o seguinte: constelação familiar não tem um viés religioso. O que torna a crença, não vou dizer que desnecessária, porque nunca é desnecessária, mas a crença não é o que atua ou modifica este campo para causar, sei lá, mudanças pessoais na vida da pessoa, da família. Não vou nem limitar ou saber exatamente quais são essas mudanças, mas não é a crença que faz isso acontecer. Bom, então não é religiosa, não depende da crença. Ok. Então é da mente. Não, também não é da mente. Não é um truque mental ou não é associado à programação neurolinguística ou psicologia ou psiquiatria. O que também não significa que a mente não possa ajudar neste processo. Pode ajudar. Claro que pode, como sempre pode ajudar. Mas não depende disso. O viés da constelação é um outro. Este campo que o Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, chama de campo mórfico. Na verdade, não é ele assim que chama, resolveu, vou chamar de campo mórfico. Algumas pessoas chamam de campo comportamental, campo social, né? Porque é o que atua nos relacionamentos. Então, é mais fácil a gente entender que a constelação ela tem uma relação direta e uma atuação direta nos relacionamentos das pessoas, que eu acho bem legal das pessoas entenderem isso. Então, vamos para a próxima etapa desse entendimento, que eu quero dizer o seguinte: sabe aquela sensação de tu estar no lugar e tu te sentir observado? Aí tu procura e acha alguém te olhando. Diz, epa, eu estava certa. Às vezes tu está no supermercado, tu também te sente observado. Aí tu olha e localiza uma câmera, né? Então, essa sensação, esse alerta que a gente tem, não sabe de onde é que vem, mas a gente percebe algo neste campo invisível. E agora eu quero falar
mais sobre esse campo e como é que ele atua. E por que que este campo, essa observação pode modificar algum fenômeno e ele não é material, ele não é concreto, ele é um campo invisível, mas que existe sim, tanto quanto a gravidade, quanto o campo eletromagnético, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Grandes lojas costumam ter câmeras e pessoas observando para ver se vão ser roubados, feito dano, coisas desse tipo. O que que acontece nessas lojas? Tem vários corredores e tem várias câmeras. E as pessoas que ficam observando não conseguem observar simultaneamente todos os corredores. Então, tem mais de uma pessoa, às vezes não é nem no mesmo local, pode estar lá em Xangai, Singapura, Índia, Mumbai, não sei. Mas eles estão observando para ver o comportamento das pessoas. E esses observadores são instruídos. Observem bem isso, observa bem. São instruídos a não olhar diretamente para a pessoa que eles estão observando. Mas, Cláudia, o cara está lá do outro lado do mundo. Como assim? Pois é, eis o mistério deste campo tão importante. Não é a distância que é relevante. Não é. É uma coisa impressionante isso. Mesmo distante, podia estar ali na loja mesmo observando, ou estar em outra cidade, outro país, não vou nem dizer outro planeta ainda, né? Talvez no futuro até seja outro planeta, mas por enquanto não. E a pessoa observando influencia o comportamento. Tanto que se a pessoa ia cometer um delito de roubar alguma coisa nessa loja e ela se sente observada, ela olha para a câmera e muda de corredor. Ah, então tá. Então já modificou o comportamento e aí ele já não vai cometer o crime. Não sei, sabe por quê? Porque, como eu disse, nem todos os corredores são observados ao mesmo tempo. E talvez no outro corredor não tenha alguém olhando, e aí pode ser que seja cometido o delito, sim. Então vem um ponto importante. Estes observadores, mesmo a toda essa distância, são instruídos a não olhar diretamente para a pessoa. É, mas então olha para onde? E para que que serve se ele não pode olhar para a pessoa? Eles são instruídos a olhar para o movimento dos pés. E como a gente tem uma visão periférica, a gente percebe se mais alguma coisa acontece junto. É assim que as coisas funcionam. Olhando para os pés, tem menos chance dessa pessoa se sentir observada, quer dizer, deste ato chegar lá do outro lado do mundo até ele e ele perceber, tem menos chance dele se sentir observado e aí sim ser pego em flagrante e arcar com as consequências do ato que ele ia fazer. Muito bem. Se isso serve para lojas e modifica o comportamento dos clientes, também pode acontecer dentro da constelação usar este campo para modificar alguns comportamentos. Não nesse sentido de roubo, nada disso, mas muitas vezes este campo imaterial, este campo invisível, é o que atua dentro de uma constelação, e é este objetivo que se tem, é usar bem este campo, e aí alguma coisa vai acontecer a partir disso. Porque nós já sabemos que o observador modifica o fenômeno. Tanto que uma cozinheira, ao cozinhar, ela modifica o alimento, ela modifica até o sabor do alimento. Porque outra pessoa pode cozinhar naquela mesma cozinha, naquela mesma panela, naquele mesmo fogão com aqueles ingredientes e não ficar com o mesmo sabor. E até seguir a mesma receita. Porque tem algo próprio nesta observação, que não é exatamente com os olhos, que atua neste campo. Inclusive, eu digo isso que não é com os olhos, porque eu já tive cliente cego e ele também percebia este campo. Então, até uma próxima vez. Fiquem bem. Aguardo vocês. Tchau, tchau.
a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista. Sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Dando sequência à série de vídeos sobre os principais erros que tu pode cometer na higienização dos teus dentes, nós vamos falar sobre o quarto erro que muitas pessoas cometem, que é escovar os teus dentes com muita força. Não se deve escovar os dentes com força. Tu deve lembrar que o que vai determinar que a tua escovação foi eficiente é o tempo que tu fica escovando. Então, a maioria das pessoas pega a escova e coloca muita força e escova muito rápido. Então, se tu quer ter uma higienização correta, tu deve escovar os teus dentes com calma e com movimentos suaves, para não prejudicar a tua gengiva, porque se tu escova com muita força, tu corre o risco sim de machucar a tua gengiva. Então, pega leve na hora da escovação, não coloca muita força. Combinado? Eu fico por aqui. Até semana que vem para mais um Dicas de Saúde Bucal para o Movimento Empresarial. Até semana que vem. Este foi o programa de hoje, trazendo novidades muito interessantes lá do outro lado do mundo e também aqui do Vale do Taquari, mas sempre com o compromisso de trazer inovação, trazer bons exemplos, ideias empreendedoras e sempre contribuindo para o desenvolvimento do seu negócio. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Tchau, tchau! Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Elas precisam de alimentos e nutrientes vitais. Algumas ficam tão fracas que mal conseguem ficar em pé. A desnutrição infantil pode comprometer o desenvolvimento físico e mental e matou mais de 2 milhões de crianças em 2019. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. É fácil de usar e as famílias não precisam de água ou qualquer preparo especial. Doe agora. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Acesse doeunicef.org.br. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Em poucas semanas de tratamento, elas podem se recuperar totalmente. Graças a pessoas como você, ajudamos a salvar milhões de crianças todos os anos. Por favor, dê um passo simples. Seja um doador e ajude-nos a continuar salvando vidas. Neste momento, crianças estão sofrendo com a fome. Elas não podem esperar mais. Por favor, doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive.